Hoje vou explicar um filme de ficção científica dramática chamado Fiat. Spoilers! À frente! Atenção e cuidado! A Terra em Ruínas. O filme começa com uma breve montagem da Terra em ruínas. Uma explosão solar danificou a camada de ozono há 10 anos, fazendo com que as temperaturas subissem para 150 graus Fahrenheit. O planeta Terra deteriorou-se e tornou-se num deserto inóspito, queimado pela radiação UV e vulnerável a fenômenos climáticos catastróficos. Fiat, um dos poucos sobreviventes, é mostrado no início. Finch é um engenheiro robótico equipado com um fato que o protege do calor e dos raios UV. Como em qualquer outro dia, anda à procura de mantimentos com o seu robot Dewey. Quando entra numa loja, as suas medições sugerem que os níveis de radiação UV na zona são bastante elevados. Entretanto, o robô apanha tudo o que resta na loja. Fiat é então visto a levar comida para o cão. Depois de sair, marca a área para que possa manter o registro dos locais que são vasculhados. Na cena seguinte, Fiat percorre uma cidade deserta que foi devastada pela destruição da camada de ozono. Devido à destruição da camada de ozono, os raios UV impossibilitam as pessoas de sair à rua. Por isso, a maior parte da cidade foi evacuada. De repente, o fato de Fiat emite um aviso de que se aproxima uma tempestade. Ele dá a volta ao caminhão e carrega no acelerador, enquanto a tempestade gigante o persegue. Por sorte, consegue chegar ao seu laboratório subterrâneo, que era propriedade da empresa para a qual trabalhava antes da catástrofe. Mais tarde, ficamos a saber que Fiat está a morrer de tuberculose. O seu cão e amigo, Goody, está à espera dele na sua grande casa. Ele abraça e beija o cão. Depois prepara a comida que encontrou anteriormente. Enquanto Goody ir can, Fiat limita-se a beber uma bebida, pois as provisões estão a acabar. Mais tarde, com a ajuda de uma IA, Fiat carrega instruções básicas sobre o seu novo projeto, como cuidar de um cão, como fazer tarefas domésticas e por aí fora. Como Fiat chama Goody acima de tudo, está a trabalhar na criação de um robô altamente especializado para cuidar dele após a sua morte. Fiat tem estado a realizar muitos estudos sobre os raios UV e a exposição à radiação à radiação. Mais tarde, retira os olhos do Dewey e coloca-os no seu novo robot. Depois de ligar o robot, começa a transmitir-lhe dados. Depois de muitas tentativas falhadas de comunicação, o robô acena finalmente com a cabeça, simbolizando que está a compreender o que Fiat está a tentar transmitir. Fiat fica radiante com a reação do robô e com o facto de ter conseguido dar mais um passo em frente. Brinca também com o seu cão, acreditando que, em breve, poderá ter um novo amigo. Fiat diz então ao robô para dizer algo sobre si próprio. O robô diz-lhe que tem algumas regras, como não fazer mal aos humanos, mas a regra mais importante é que, na ausência de Fiat, ele tem de tomar conta da Goody a todo o custo. De repente, falta eletricidade. Fiat sai para reparar a turbina eólica, liga o cabo e a luz é restabelecida. Lá dentro, o robot chama-se Jeff. Entretanto, vê-se uma tempestade gigantesca a aproximar-se na direção deles. Fiat regressa e liga Jeff à estação meteorológica para que possa fazer uma previsão. Jeff diz que 4 tempestades diferentes vão aproximar-se deles nas próximas 24 horas, e que eles não vão conseguir evitá-las. Prevê também que a tempestade vai durar cerca de 40 dias. Ao ouvir isto, Fiat acredita que tem de deixar o local em breve. Presume também que São Francisco é a melhor opção. Fiat começa então a construir o corpo completo do robot. Depois de o terminar, Fiat aumenta a taxa de transferência do robô e começa a ensiná-lo a andar. Depois de um pouco de prática, Jeff começa a andar com sucesso. Enquanto Fiat está contente com os progressos, Goody não gosta do robot e não confia nele. O robô não confia nele de todo. À medida que a tempestade se aproxima, Fiat começa a fazer as malas essenciais e também desliga a transferência de dados de Jeff a apenas 72%. Devido a este facto, Jeff não está totalmente desenvolvido e, por isso, é como uma criança. Fiat chama Dewey para se juntar a eles, mas esquece de que lhe tinha retirado os olhos. Por isso, coloca uma câmera para que ele possa finalmente voltar a ver. Os 4 sobem então para uma caravana e começam a viajar para São Francisco. No início da viagem, Jeff está extremamente curioso e tenta aprender tudo o que Fiat faz. Por enquanto, o grupo conseguiu escapar da tempestade.
De seguida, passam por uma cidade deserta. Find veste o fato de proteção UV e chama Jeff para se juntar a ele lá fora. De seguida, começa a ensinar a Jeff instruções básicas sobre como procurar alimentos e também sobre os perigos do sol. A dupla também tem um momento de diversão quando estouram algumas pipocas ao sol. Sim, é assim que o sol tornou-se mal. No entanto, a diversão desvanece rapidamente quando Find repara na tempestade que se aproxima deles. Ele junta toda a gente e tenta fugir à tempestade, mas esta acaba por os apanhar. Find corre para o exterior com Jeff e ordena-lhe que o ajude a amarrar a caravana com arames. Depois de Find se cansa, Jeff assume o controle e completa a tarefa com sucesso. Find entra então na caravana e prende-a. Pouco depois, o enorme tornado atinge a caravana e todos os fios começam a partir-se, um após outro, até só restar um. Felizmente, a tempestade passa e todos ficam bem. Fiend aprecia o bom trabalho de Jeff, mas fica desiludido ao saber que o pneu da frente do veículo está danificado. Tem um pneu sobressalente, mas não dispõe de um macaco para levantar o veículo. No entanto, Jeff simplesmente levanta o veículo com a sua força e diz a Fiend para mudar o pneu. Na manhã seguinte, Jeff tenta comunicar com Goodyear dizendo que está a tentar aprender a linguagem canina, mas Fiend acorda e fala compreender que vai demorar algum tempo até que ele e Goodyear se deem bem. Mais tarde nesse dia, um quadro indica que São Francisco fica a 1.522 quilômetros de distância. Fiend fica perplexo quando Jeff lhe pede para explicar a noção de confiança. Por isso, limita-se a partilhar a sua própria história de vida. Ele conta como resolveu sozinho o problema do software durante um projeto, mas deu o crédito a toda a equipa. Desta forma, conseguiu ganhar a confiança da equipa. Durante todo este tempo, a saúde de Fiend continua a deteriorar-se. Depois param num restaurante, onde Fiend vomita sangue. Apercebendo-se de que não lhe resta muito tempo, Fiend leva Goodyear para dentro do restaurante e começa a brincar com ele. Entretanto, Jeff está a brincar com a caravana. Ele põe músicas enquanto tenta conduzir. Devido à sua falta de jeito, ele solta o travão de mão e a caravana bate num carro. Quando Fiend confronta Jeff, este faz-se de inocente. Depois faz marcha atrás com a caravana, mas bate novamente. Um Fiend furioso demonstra o que acontece à sua pele quando ele pisa à luz do sol. Depois grita com Jeff, dizendo-lhe que o seu único trabalho é tomar conta da Goodyear. Depois de saírem do restaurante, Fiend decide ensinar Jeff a conduzir. No início, Jeff é desajeitado, como de costume, mas depressa lhe apanha o jeito e começa a conduzir sem problemas. Fiend fica satisfeito com o facto, mas o cãozinho continua cético. À noite, param na estrada para acampar. Aí, as belas luzes do norte podem ser vistas, como a camada de ozônio já não existe. Jeff sugere que podem conduzir à noite, mencionando que a luz do dia é perigosa. No entanto, Fiend ensina-lhe que as pessoas famintas aproximam-se à noite e isso é perigoso. De manhã, Fiend vomita sangue e também está a tremer. Jeff cuida bem dele e pergunta-lhe se deve chamar o médico. Depois disso, continuam a sua viagem. Quando chegam a uma grande cidade, Jeff acorda e a dupla dirige-se para procurar mantimentos. Deparam-se com um hospital que parece ter sido saqueado, mas Jeff ainda não se apercebeu disso. Por isso continua a entrar. Quando Fiend acorda, descobre que os dois robots estão desaparecidos. Ele sabe que há problemas à sua frente, por isso, apesar de estar extremamente fraco, veste-se e parte à procura de Jeff, e parte em busca de Jeff e Dewey. Alguém o está a observar das sombras. No andar de cima, Jeff fica encantado por encontrar comida, medicamentos e até um casaco elegante para si. Entretanto, o Pero encontra alguns petiscos, mas não repara numa armadilha para ursos perto dela. Quando ele pega nos aperitivos, a armadilha de urso rasga-o em pedaços. Depois de um Fiend perturbado o encontrar, pede-lhe desculpa e desliga a energia. Pouco depois, Fiend ouve um estrondo e encontra Jeff também. Fiend diz-lhe que não podem ficar mais tempo no local, pois não é seguro para eles. Os dois correm, mas Fiend mal consegue manter-se de pé. Quando chegam à caravana, fogem imediatamente, mas um veículo começa a segui-los. Depois de se afastarem um pouco, Fiend entrega a direção a Jeff, dizendo-lhe para não cometer erros a partir de agora. Ele também repara que o carro ainda os está a seguir,
desligam os faróis, pois Jeff consegue ver no escuro, enquanto o carro misterioso continua a persegui-los. Fiend sugere a Jeff que acelere. Quando estão a entrar numa tempestade, Fiend agarra no volante e tira o carro da estrada. Ele pretende usar a passagem subterrânea, apesar de Jeff tentar explicar que a altura da caravana é maior do que a passagem subterrânea. Fiend não ouve e acaba por se despistar, e os painéis solares da caravana são destruídos. Após o acidente, Jeff usa sua força para empurrar a caravana para dentro, o carro que os estava. A seguir aproxima-se, no entanto, para por um momento e depois afasta-se. Depois de saber que as pessoas se foram embora, Fiend corre para o exterior e descobre que todos os seus painéis solares foram danificados. Começa a culpar-se pelo seu mau julgamento. E também menciona que não consegue repará-los. Jeff garante-lhe que pode levá-los para São Francisco, mas Fiend diz-lhe para parar de falar. Um Fiend furioso regressa então ao veículo enquanto Jeff fica lá fora à chuva. Depois de um pouco de bisbilhotice, Jeff entra e diz a Fiend que acha que vão conseguir chegar à ponte Golden Gate, em São Francisco. Entretanto, Fiend partilha outra história e conta por que é que não confia nas pessoas e como descobriu a Goodyear num saco. Refere que Goodyear estava aterrorizado e sozinho, e que prometeu protegê-lo a qualquer custo. Fiend acrescenta que a fome pode transformar qualquer ser humano bom em assassino, mas transformou Fiend num cobarde, pois ficou escondido enquanto uns rapazes matavam uma rapariga e a sua mãe no supermercado. Na manhã seguinte, outro quadro assinala que são 480 quilômetros até São Francisco. Jeff está ao volante, enquanto um Fiend fraco descansa. De repente, Jeff repara numa borboleta no para-brisas. Encosta o carro, acorda Fiend e aponta para a borboleta. Borboleta. Fiend levanta-se e estica a mão, mas esta não é afetada pela luz do sol. Depois sai para o exterior e sente o sol. A radiação UV diminuiu ao ponto de já não ser uma ameaça. A radiação UV diminuiu ao ponto de deixar de ser uma ameaça. Vê uma flor e outra borboleta e ri-se, a gargalhada. Enquanto continuam a sua viagem, passam por planícies floridas. Mais tarde, Fiend veste-se e decidem fazer um piquenique ao sol, algo que ele não fazia há mais de uma década. Fiend partilha então mais algumas recordações do seu passado, enquanto deseja que possa fazer mais da sua vida. Ao ouvir isto, Jeff levanta-se entusiasmado e explica que, se partirem agora, chegarão à ponte Golden Gate em cerca de 18 horas. No entanto, Fiend diz que não consegue lá chegar. O Jeff, entristecido, promete então tomar conta do Goodyear quando ele se for embora. Depois disso, Fiend traz a bola do Goodyear e os dois entram num jogo de busca. De seguida, dá a bola a Jeff e explica que esta é uma das primeiras etapas para criar confiança com o cão. Os dois têm então um breve momento de diversão quando, de repente, Fiend começa a tossir sangue. O seu fato branco está agora coberto de sangue. Quando Jeff pergunta se o pode ajudar, Fiend responde que já o fez. De seguida, aperta a mão de Jeff e abraçam-se. Aqui, Jeff está visivelmente perturbado e podemos ver que ele também tem emoções. Jeff ajuda Fiend a entrar na caravana, onde ele se deita. Goodyear consola Fiend enquanto Jeff arruma os seus pertences. Fiend dá mais uma palmadinha nas costas do seu querido amigo antes de falecer. De seguida, os dois queimam Fiend nas planícies, juntamente com o seu fato UV. Depois de terminarem o luto, Jeff continua com a rotina diária de Fiend e alimenta o cão. Mais tarde, voltam a jogar a apanhada com Jeff. Goodyear começa a sentir-se seguro e começa a mudar. Jeff também sente que Goodyear é agora da sua responsabilidade. E partem novamente. Ele faz amizade com Goodyear, que finalmente o abraça. Quando finalmente chegam à ponte Golden Gate, Jeff constrói um memorial para Fiend. Lá, encontram várias mensagens deixadas por pessoas para os seus entes queridos, informando-os de onde podem ser encontrados. Isto conclui que há mais sobreviventes, com a possibilidade de os membros da família se reunirem. Na cena final, Jeff cola o seu desenho de Fiend, Goodyear e ele próprio na vedação. Os dois partem então para outro sítio. Subscreve para veres mais vídeos como este. Ativar a notificação e deixar um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.